Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa em todas as civilizações: por que estamos aqui? A Bíblia nasce exatamente nesse espaço vazio, não como um mito distante, mas como um relato vivo que costura séculos de história, encontros sobrenaturais, quedas, promessas e redenção. E tudo começa com algo tão simples quanto profundo: um Deus que fala, um Deus que cria, um Deus que se aproxima. Antes que o tempo fosse tempo, antes que a luz tivesse brilho, um sopro divino rompeu o silêncio absoluto. E do nada surgiu a ordem. A criação não é apenas o registro de como tudo começou, mas a revelação de um Deus que não cria por necessidade, mas por amor. Um amor que se reflete no ser humano, formado do pó, mas carregado da imagem divina. Porém, rapidamente, o enredo que parecia perfeito começa a se partir. A queda não é apenas um fruto proibido, é a primeira demonstração do quanto o coração humano é capaz de se afastar do Criador, mesmo cercado por sua presença. A partir daí, a Bíblia se transforma em um grande resgate. A história de Deus perseguindo a humanidade perdida. Ele chama Abraão, um homem comum, para tornar-se pai de uma nação que seria luz para o mundo. Promessas são feitas, alianças são estabelecidas, milagres acontecem de todas as evidências, mares o coração humano continua vacilante, dividido entre a fidelidade e a rebeldia. Os séculos passam e cada personagem, Moisés, Josué, Rute, Samuel, Davi, Esther, Jeremias, não são apenas figuras isoladas, mas tijolos de uma construção muito maior. Cada um carrega um traço da expectativa crescente de um Messias. Alguém que não só contaria a verdade, mas encarnaria. Alguém que não apenas falaria em nome de Deus, alguém mas que não viria apenas para liderar. E então, no ponto mais improvável da história, em um estábulo esquecido, longe dos palácios e distante das luzes do mundo antigo, esse Messias nasce. Não como um guerreiro imponente, mas como um bebê frágil. Não cercado de coroas, mas de pastores. Jesus surge como o maior ponto de virada da narrativa bíblica. Ele cura, restaura, não é mais sobre templos, levanta, não é mais ensina, sobre rituais, rompe não é sobre leis externas, e revela a essência do reino de Deus. Ele não apenas fala, ele toca. Não apenas promete, ele cumpre. Não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Mas a humanidade mais uma vez falha em reconhecer a glória diante dos próprios olhos. A cruz se torna inevitável. O Filho de Deus é traído, torturado, humilhado e crucificado. A idolatria de Israel, ali, a rebeldia na madeira de cada coração, o peso de toda a história humana cai sobre ele. Mas a cruz não é o fim. A ressurreição rasga o silêncio da morte e inaugura uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova esperança. A partir dali, a Bíblia se transforma em um chamado. Um convite para que pessoas comuns carreguem uma mensagem extraordinária. Os apóstolos anunciam o evangelho com coragem, barreiras culturais são quebradas, perseguições, o Espírito Santo capacita, direciona e fortalece cada passo dessa expansão que muda o mundo. As cartas apostólicas não são apenas instruções para o passado, mas mapas espirituais que ecoam até hoje. Elas tratam de dúvidas, conflitos, medos e falhas que continuam existindo em nossos dias. A Bíblia, em seu conjunto, revela um Deus que não se cansa de nos ensinar, não apenas determina regras, mas nos chama para uma vida Deus que não apenas nos observa. E então, chegamos ao último livro, onde tudo o que começou em Gênesis finalmente encontra sua conclusão. Não há mais caos, nem queda, nem separação. O mal é vencido, o reino é restaurado. A criação é renovada. Deus não está distante, ele habita entre o seu povo. Lágrimas deixam de existir, dor se torna memória distante. A Bíblia termina com uma promessa sempre esteve quebrado, que ecoa finalmente como um convite para cada geração. Eis que faço novas todas as coisas. E quando olhamos para esse gigantesco mosaico que atravessa séculos, percebemos que a Bíblia não é um livro de histórias independentes.
É uma única narrativa, escrita por dezenas de autores em épocas diferentes, mas conectada por um fio invisível. O amor imutável de Deus pela humanidade. Cada genealogia, nada nela cada é batalha, acidental, cada profecia, nada cada cura, cada palavra de Jesus, cada carta, cada visão, tudo faz parte de um mesmo plano que vai além do tempo. Hoje, quando alguém abre a Bíblia, não está apenas lendo o passado. Está ouvindo a voz de um Deus que continua falando, um Deus que continua chamando, um Deus que continua resgatando. O livro que moldou civilizações, transformou vidas, inspirou revoluções e deu sentido a milhões de pessoas ao longo da história, ainda carrega o mesmo poder de quando foi anunciado pela primeira vez. A pergunta agora é: o que você faz com essa história? Ela não foi escrita para ficar presa em páginas antigas, mas para encontrar espaço dentro do coração humano. Porque, no fim das contas, a Bíblia não apenas revela quem ela não Deus apenas explica, ela revela quem nós somos. Ela nos convida a fazer parte de um novo mundo. Ela não apenas conta uma grande história, ela nos chama para dentro dela. Mas entender a Bíblia não é apenas percorrer sua linha do tempo. É perceber como cada momento da humanidade reflete um anseio antigo, quase esquecido, mas sempre presente. O anseio por redenção. A Bíblia não romantiza o ser humano. Ela revela nossa fragilidade com precisão cirúrgica. Profetas que choram, discípulos que duvidam, povos inteiros que se perdem. E ainda assim, em cada falha, existe a semente de uma esperança que nunca se apaga. Olhar para a Bíblia é como olhar para um espelho que não distorce. É confrontador, porque expõe aquilo que normalmente tentamos esconder. Orgulho, medo, insegurança, vaidade, pecado. Mas ele não é um Deus que desiste na primeira queda, porque mostra que Deus nem sempre enxergou tudo isso. É um Deus que recomeça a história conosco sempre que deixamos. Ao caminharmos pelas páginas da Escritura, percebemos que cada geração tentou preencher o vazio do coração humano com força, poder, riqueza ou tradição. Mas nenhuma dessas coisas foi suficiente. Não foram suficientes para os patriarcas, não foram para os reis, não foram para as multidões que seguiam Jesus. O ser humano continua tentando se salvar sozinho para nós hoje. E a Bíblia continua dizendo a mesma coisa. Não conseguimos. E é exatamente nesse ponto que o Evangelho brilha como um farol no meio da tempestade. Porque enquanto tudo no mundo grita, conquiste, prove, mereça, seja forte, a mensagem central da Bíblia diz, renda-se. Não a um destino cego, mas a um Deus que conhece cada pedaço do nosso ser. Um Deus que não busca máscaras, mas sinceridade. Um Deus que não exige grandeza, mas como entrega. Um rio que nunca seca. Ela está no clamor de Jó em meio à dor, na coragem de Ester diante da morte, no arrependimento de Davi após seu maior erro, no anúncio dos profetas que insistiram em pregar mesmo quando ninguém queria ouvir. E ela alcança seu auge em Jesus, que olha para pecadores não com condenação, mas com compaixão. Ele toca os intocáveis, acolhe os indesejados, conversa com os esquecidos, cura os invisíveis, abraça os quebrados. Ele revela que o reino de Deus começa exatamente onde acreditamos que tudo acabou. Depois da ressurreição, a Bíblia mostra algo ainda mais surpreendente. Deus escolhe continuar sua história através de pessoas comuns. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, estrangeiros, pessoas sem nome, do evangelho sem não foi entregue a estudiosos, sem poder, reis ou generais. Mas há pessoas que descobriram que a graça era tudo o que tinham e tudo o que precisavam. E assim nasce a igreja, não como um prédio, mas como um povo. Um povo que carrega uma missão maior do que a própria vida. Ser luz em meio à escuridão, ser sal em um mundo sem sabor, ser esperança em tempos de caos. A Bíblia retrata uma igreja imperfeita, através dela, cheia de conflitos, espalhar falhas e dúvidas até os confins da terra. Não porque ela seja perfeita,
mas porque Ele é. E ao longo dos séculos, homens e mulheres de todas as culturas, línguas e nações encontraram na Bíblia não apenas respostas, mas direção. A palavra se tornou refúgio para perseguidos, força para fracos, sabedoria para confusos, consolo para feridos, coragem para quem não tinha mais forças. Sobreviveu a guerras, rompeu fronteiras e continua viva, sendo traduzida, lida, combatida, amada, debatida, mas nunca ignorada. Porque a Bíblia não é apenas um livro, é um encontro com o Deus que cria, salva, restaura e transforma. Um encontro que muda a maneira como vemos o mundo, como vemos os outros e como vemos a nós mesmos. Um encontro que continua acontecendo cada vez que alguém decide abrir suas páginas e permitir que a voz de Deus encontre espaço dentro de si. E talvez esse seja o ponto mais impressionante de toda essa jornada. A Bíblia não envelhece. Seus personagens podem viver em contextos antigos, mas seus dilemas são os nossos dilemas. Suas perguntas são as nossas perguntas. Suas lutas são as nossas lutas. A palavra continua atual, são as roupas, viva, o cenário. A história bíblica chega ao fim em Apocalipse, mas o coração na verdade ela não termina o mesmo. Ela aponta para o futuro, para o dia em que o mundo será restaurado, para o momento em que toda lágrima será enxugada, para o tempo em que o mal finalmente deixará de existir. A Bíblia nos mostra que estamos vivendo entre o já e o ainda não. Já fomos alcançados pela graça, mas ainda aguardamos Já experimentamos a presença de Deus, mas ainda esperamos o dia em que o veremos face a face. E enquanto esse dia não chega, carregamos a missão que ecoa desde Gênesis até Apocalipse. Refletir o caráter de Deus na terra. Amar como Ele amou. Perdoar como Ele perdoou. Viver como Jesus viveu. A Bíblia nos chama para fazer parte dessa história. Não como espectadores, mas como protagonistas de uma nova criação que está surgindo. Porque a maior revelação da Bíblia não é sobre batalhas, reis, profetas ou milagres. A maior revelação da Bíblia é sobre um Deus que nunca desistiu de nós. Um Deus que escreveu uma história inteira para nos encontrar novamente. E quando entendemos isso, percebemos que a Bíblia não é apenas um registro antigo, é um convite eterno. Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa em todas as civilizações. Por que estamos aqui? A Bíblia nasce exatamente nesse espaço vazio, não como um mito distante, mas como um relato vivo que costura séculos de história, encontros sobrenaturais, quedas, promessas e redenção. E tudo começa com algo tão simples quanto profundo. Um Deus que fala. Um Deus que cria, um Deus que se aproxima. Antes que o tempo fosse tempo, antes que a luz tivesse brilho, um sopro divino rompeu o silêncio absoluto. E do nada surgiu a ordem. A criação não é apenas o registro de como tudo começou, mas a revelação de um Deus que não cria por necessidade, mas por amor. Um amor que se reflete no ser humano, formado do pó, mas carregado da imagem divina. Porém, rapidamente, o enredo que parecia perfeito começa a se partir. A queda não é apenas um fruto proibido, é a primeira demonstração do quanto o coração humano é capaz de se afastar do Criador, mesmo cercado por sua presença. A partir daí, a Bíblia se transforma em um grande resgate. A história de Deus perseguindo a humanidade perdida. Ele chama Abraão, um homem comum, para tornar-se pai de uma nação que seria luz para o mundo. Promessas são feitas, alianças são estabelecidas, milagres acontecem de todas as evidências, mares o coração humano continua vacilante, dividido entre a fidelidade e a rebeldia. Os séculos passam e cada personagem, Moisés, Josué, Rute, Samuel, Davi, Esther, Jeremias, não são apenas figuras isoladas, mas tijolos de uma construção muito maior. Cada um carrega um traço da expectativa crescente de um Messias.
Alguém que não só contaria a verdade, mas encarnaria. Alguém que não apenas falaria em nome de Deus, alguém mas que não viria apenas para liderar. E então, para transformar. No ponto mais improvável da história, em um estábulo esquecido, longe dos palácios e distante das luzes do mundo antigo, esse Messias nasce. Não como um guerreiro imponente, mas como um bebê frágil. Não cercado de coroas, mas de pastores. Jesus surge como o maior ponto de virada da narrativa bíblica. Ele cura, restaura, não é mais sobre templos, levanta, não é mais ensina, sobre rituais, rompe não é sobre leis externas, e revela a essência do reino de Deus. Ele não apenas fala, ele toca. Não apenas promete, ele cumpre. Não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Mas a humanidade mais uma vez falha em reconhecer a glória diante dos próprios olhos. A cruz se torna inevitável. O Filho de Deus é traído, torturado, humilhado e crucificado. A idolatria de Israel, ali, a rebeldia, na madeira de cada coração, o peso de toda a história humana cai sobre ele. Mas a cruz não é o fim. A ressurreição rasga o silêncio da morte e inaugura uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova esperança. A partir dali, a Bíblia se transforma em um chamado. Um convite para que pessoas comuns carreguem uma mensagem extraordinária. Os apóstolos anunciam o evangelho com coragem, barreiras culturais diante de prisões, são quebradas, perseguições, o Espírito Santo capacita, direciona e fortalece cada passo dessa expansão que muda o mundo. As cartas apostólicas não são apenas instruções para o passado, mas mapas espirituais que ecoam até hoje. Elas tratam de dúvidas, conflitos, medos e falhas que continuam existindo em nossos dias. A Bíblia, em seu conjunto, revela um Deus que não se cansa de nos ensinar, não apenas determina regras, mas nos chama para uma vida Deus que não apenas nos observa. E então, chegamos ao último livro, onde tudo o que começou em Gênesis finalmente encontra sua conclusão. Não há mais caos, nem queda, nem separação. O mal é vencido, o reino é restaurado. A criação é renovada. Deus não está distante, ele habita entre o seu povo. Lágrimas deixam de existir, dor se torna memória distante. A Bíblia termina tudo aquilo com uma que sempre esteve quebrado, que ecoa finalmente como um convite para cada geração. Eis que faço novas todas as coisas. E quando olhamos para esse gigantesco mosaico que atravessa séculos, percebemos que a Bíblia não é um livro de histórias independentes. É uma única narrativa, escrita por dezenas de autores em épocas diferentes, mas conectada por um fio invisível. O amor imutável de Deus pela humanidade. Cada genealogia, nada nela cada é batalha, acidental, cada profecia, nada cada cura, cada palavra de Jesus, cada carta, cada visão, tudo faz parte de um mesmo plano que vai além do tempo. Hoje, quando alguém abre a Bíblia, não está apenas lendo o passado. Está ouvindo a voz de um Deus que continua falando, um Deus que continua chamando, um Deus que continua resgatando. O livro que moldou civilizações, transformou vidas, inspirou revoluções e deu sentido a milhões de pessoas ao longo da história, ainda carrega o mesmo poder de quando foi anunciado pela primeira vez. A pergunta agora é: o que você faz com essa história? Ela não foi escrita para ficar presa em páginas antigas, mas para encontrar espaço dentro do coração humano. Porque, no fim das contas, a Bíblia não apenas revela quem ela não Deus apenas explica, ela revela quem nós somos. Ela nos convida a fazer parte de um novo mundo. Ela não apenas conta uma grande história, ela nos chama para dentro dela. Mas entender a Bíblia não é apenas percorrer sua linha do tempo. É perceber como cada momento da humanidade reflete um anseio antigo, quase esquecido, mas sempre presente. O anseio por redenção. A Bíblia não romantiza o ser humano. Ela revela nossa fragilidade com precisão cirúrgica. Profetas que choram, discípulos que duvidam, povos inteiros que se perdem. E ainda assim, em cada falha, existe a semente de uma esperança que nunca se apaga. Olhar para a Bíblia
É como olhar para um espelho que não distorce. É confrontador, porque expõe aquilo que normalmente tentamos esconder: orgulho, medo, insegurança, vaidade, pecado. Mas Ele ao não mesmo é um tempo, Deus que é desiste libertador, na primeira queda, porque nem na mostra que segunda, Deus nem na sempre milésima. enxergou tudo É um isso, Deus que e ainda recomeça a assim história conosco escolheu nos amar. sempre que deixamos. Ao caminharmos pelas páginas da Escritura, percebemos que cada geração tentou preencher o vazio do coração humano com força, poder, riqueza ou tradição. Mas nenhuma dessas coisas foi suficiente. Não foram suficientes para os patriarcas, não foram para os reis, não foram para as multidões que seguiam O ser Jesus, humano continua e não tentando são se salvar suficientes sozinho. para nós E a hoje. Bíblia continua dizendo a mesma coisa. Não conseguimos. E é exatamente nesse ponto que o Evangelho brilha como um farol no meio da tempestade. Porque enquanto tudo no mundo grita, conquiste, prove, mereça, seja forte, a mensagem central da Bíblia diz: renda-se. Não a um destino cego, mas a um Deus que conhece cada pedaço do nosso ser. Um Deus que não pede busca perfeição, máscaras, mas sinceridade. Um E Deus essa que não verdade exige atravessa a grandezas, história, mas como como entrega. um rio que nunca seca. Ela está no clamor de Jó em meio à dor, na coragem de Ester diante da morte, no arrependimento de Davi após seu maior erro, no anúncio dos profetas que insistiram em pregar mesmo quando ninguém queria ouvir. E ela alcança seu auge em Jesus, que olha para pecadores não com condenação, mas com compaixão. Ele toca os intocáveis, acolhe os indesejados, conversa com os esquecidos, cura os invisíveis, abraça os quebrados. Ele revela que o reino de Deus começa exatamente onde acreditamos que tudo acabou. Depois da ressurreição, a Bíblia mostra algo ainda mais surpreendente. Deus escolhe continuar sua história através de pessoas comuns. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, estrangeiros, pessoas sem mensagem do nome, Evangelho sem não foi influência, entregue a estudiosos, sem poder, reis ou generais, mas a pessoas que descobriram que a graça era tudo o que tinham e tudo o que precisavam. E assim nasce a igreja, não como um prédio, mas como um povo. Um povo que carrega uma missão maior do que a própria vida. Ser luz em meio à escuridão, ser sal em um mundo sem sabor, ser esperança em tempos de caos. A Bíblia retrata uma igreja imperfeita, através dela, cheia de decide conflitos, espalhar sua falhas e verdade dúvidas até os confins da terra. Não porque ela seja perfeita, mas porque Ele é. E ao longo dos séculos, homens e mulheres de todas as culturas, línguas e nações encontraram na Bíblia não apenas respostas, mas direção. A palavra se tornou refúgio para perseguidos, força para fracos, sabedoria para confusos, consolo para feridos, coragem atravessou para quem impérios, não tinha mais forças. sobreviveu A guerras, rompeu fronteiras e continua viva, sendo traduzida, lida, combatida, amada, debatida, mas nunca ignorada. Porque a Bíblia não é apenas um livro, é um encontro com o Deus que cria, salva, restaura e transforma. Um encontro que muda a maneira como vemos o mundo, como vemos os outros e como vemos a nós mesmos. Um encontro que continua acontecendo cada vez que alguém decide abrir suas páginas e permitir que a voz de Deus encontre espaço dentro de si. E talvez esse seja o ponto mais impressionante de toda essa jornada. A Bíblia não envelhece. Seus personagens podem viver em contextos antigos, mas seus dilemas são os nossos dilemas. Suas perguntas são as nossas perguntas. Suas lutas são por as isso, nossas lutas. a palavra continua o que muda atual, são as cortante, roupas, viva, os cenários, a história bíblica as chega ao tecnologias. fim em Apocalipse, Mas o coração mas na humano verdade ela não continua termina. o mesmo. Ela aponta para o futuro, para o dia em que o mundo será restaurado, para o momento em que toda lágrima será enxugada, para o tempo em que o mal finalmente deixará de existir. A Bíblia nos mostra que estamos vivendo entre o já e o ainda não. Já fomos alcançados pela graça,
mas ainda Já aguardamos experimentamos a presença de glória. Deus, mas ainda esperamos o dia em que o veremos face a face. E enquanto esse dia não chega, carregamos a missão que ecoa desde Gênesis até Apocalipse: refletir o caráter de Deus na terra, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, viver como Jesus viveu. A Bíblia nos chama para fazer parte dessa história, não como espectadores, mas como protagonistas de uma nova criação que está surgindo. Porque a maior revelação da Bíblia não é sobre batalhas, reis, profetas ou milagres. A maior revelação da Bíblia é sobre um Deus que nunca desistiu de nós. Um Deus que escreveu uma história inteira para nos encontrar novamente. E quando entendemos isso, percebemos que a Bíblia não é apenas um registro antigo, é um convite eterno. E à medida que essa compreensão se aprofunda, percebemos algo que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia não é apenas uma revelação sobre Deus, é uma revelação sobre o tipo de mundo que Ele está construindo. Um mundo onde o amor supera o medo, onde a justiça triunfa sobre a opressão, onde a verdade desfaz as mentiras que nos aprisionam. Cada parte da Escritura aponta para um reino que já começou. E esse reino funciona de forma completamente estabelecido em nossos corações acostumados e no mundo. Enquanto o mundo diz, suba, conquiste, vença, a Bíblia diz, sirva, ame, entregue. Enquanto o mundo enaltece força, Jesus enaltece humildade. Enquanto o mundo exalta os primeiros, Deus honra os que abrem mão de si mesmos. Esse contraste não é acidental. Ele revela a essência do coração de Deus. Ele não apenas nos salva do pecado, quando lemos as palavras de Jesus, da maneira como percebemos que Ele não veio apenas para mudar nosso destino eterno. Ele veio para mudar nossa forma de existir aqui e agora. Suas palavras cortam o orgulho, mas curam a alma. Elas nos desmontam por dentro, mas nos reconstruam de um jeito que nunca conseguiríamos sozinhos. Ele não apenas aponta para a luz, ele nos convida a ser luz. E a Bíblia mostra repetidas vezes que Deus sempre escolheu trabalhar através de pessoas que estavam dispostas a brilhar, mesmo quando o ambiente era escuro. Daniel na Babilônia, José no Egito, Ester na Pérsia, Paulo em prisões romanas, todos eles revelam a mesma verdade. Não importa onde estamos, o reino de Deus pode florescer através de nós. Ele não depende do cenário, ele depende do coração. E é aqui que o leitor, ou o espectador do seu vídeo, percebe que essa não é apenas uma história distante, é uma convocação. A Bíblia revela um Deus que não apenas age por nós, mas em nós e através de nós. Ela nos chama a ser parte da solução, parte da esperança, parte da mudança, não porque somos fortes, mas porque Ele é. Ao longo da história, pessoas comuns entenderam esse chamado e mudaram tudo. Eram apenas pessoas que acreditaram que a palavra de Deus não eram ainda estava viva, não eram famosas, e que Ele ainda estava escrevendo capítulos com as mãos daqueles que dizem sim. E essa é uma das maiores provas de que a Bíblia continua relevante. Ela não perde sua voz. Quanto mais o mundo muda, mais percebemos que suas verdades são imutáveis. E assim, capítulo após capítulo, a Bíblia vai revelando que a história humana não está sem direção. Mesmo quando olhamos para o mundo e vemos caos, injustiça e dor, as Escrituras nos lembram de que Deus está conduzindo todas as coisas para um final glorioso. Um final onde tudo o que hoje parece quebrado será restaurado, onde tudo o que parece perdido será encontrado, onde tudo o que parece definitivo será transformado. Essa esperança não é um sonho distante, ela é a âncora da fé cristã. Mesmo quando o mundo treme, mesmo em tempos de incerteza, permanecem. A Bíblia mesmo quando as pessoas abandonam a fé, o chamado de Deus permanece aberto. Ele continua dizendo: venham a mim, caminhem comigo, façam parte do que estou construindo. E quando percebemos isso,
algo extraordinário acontece. Entendemos que cada pessoa que abre a Bíblia está, na verdade, abrindo uma porta para um encontro. Um encontro que pode redefinir sua identidade, restaurar o que foi quebrado, história, reacender o que foi apagado, levantar o que caiu. A Bíblia não é apenas informação, é transformação. Ela nos mostra que não importa o quanto alguém esteja distante, Deus sempre abre um caminho de volta. Não importa o quanto alguém esteja ferido, Deus sempre oferece cura. Não importa o quanto alguém esteja perdido, Deus sempre acende uma luz. A Bíblia é, em essência, e essa mensagem de um Deus que nunca desiste, o amor de nunca Deus recua, atravessa a história inteira e alcança você exatamente onde está. Não importa o passado, não importa as falhas, não importa as quedas. A Bíblia nos mostra que para Deus sempre existe um recomeço. Sempre existe graça, sempre existe esperança, sempre existe um futuro. E esse futuro começa quando permitimos que a história da Bíblia encontre espaço. Porque no final, dentro da nossa a Bíblia não quer história. apenas ser lida, ela quer ser vivida. E quando vivemos essa verdade, nos tornamos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Parte da narrativa eterna que Deus está escrevendo desde o princípio. E à medida que a história avança, começamos a perceber que a Bíblia não é apenas um relato sobre o passado, mas uma lente para enxergar o presente. Ela ilumina nossas inquietações, nossas falhas, a palavra não foi medos, escrita para nos não deixar para nos onde condenar, estamos, mas para sim nos resgatar, para nos conduzir ao lugar onde Deus quer nos levar. E quando entendemos isso, percebemos uma verdade profunda. A Bíblia nunca foi apenas sobre o que Deus fez, mas sobre o que Ele ainda está fazendo. Cada promessa não cumprida aponta para algo maior. Cada profecia ecoa através dos séculos. Cada ensinamento se conecta à nossa vida de forma como se o texto quase conhecesse nossos pensamentos, precisa. Nossas dúvidas, nossas batalhas, nossas perguntas mais íntimas. E, de certa forma, conhece mesmo. Porque a Bíblia não foi escrita para ser um livro distante. Ela foi escrita para conversar com a alma humana. Por isso ela confronta, consola, corrige e inspira. Por isso ela atravessa gerações sem perder força. Por isso ela permanece. A Bíblia não enquanto acompanha impérios o tempo, caem, ela filosofias molda o tempo. mudam, A e cada culturas página se transformam. Percebemos que Deus não está apenas construindo uma história. Ele está construindo um povo. Um povo que vive pela fé, que caminha pela esperança e que age pelo amor. Um povo que entende que a vida não é apenas sobre conquistar, mas sobre servir. Não é apenas sobre possuir, mas sobre compartilhar. Não é apenas sobre sobreviver, mas Isso nos sobre leva ao fazer coração diferença. da Mensagem bíblica. Nós fomos criados para ser parte da obra de Deus. Não espectadores, mas participantes. Não admiradores, mas discípulos. Não observadores, mas testemunhas vivas de um reino que está crescendo silenciosamente, mesmo quando ninguém percebe. A Bíblia nunca prometeu que esse caminho seria fácil. Ela mostra que fé não elimina lutas, torna as lutas significativas. Ela mostra que obediência não remove desafios, transforma desafios em oportunidades para Deus revelar seu poder. Ela mostra que seguir Jesus não garante conforto, garante propósito. E propósito é mais valioso do que qualquer segurança temporária. Os discípulos entenderam isso. Eles não seguiram Jesus porque ele ofereceu riqueza, poder ou estabilidade. Eles o seguiram vida porque que não encontraram quando nele o sofrimento algo chega. que o mundo Vida inteiro que não não desmorona podia oferecer. quando as circunstâncias mudam. Vida que não verdadeira. depende de controle Vida humano, profunda. mas de confiança em Deus. E é essa mesma vida que a Bíblia oferece hoje. Uma vida que começa no coração, se manifesta na mente e transborda nas atitudes. Uma vida que transforma relacionamentos, objetivos, prioridades, sonhos. Uma vida que não ignora a dor, que não nega mas o atravessa a sofrimento, dor, mas o coloca com nas esperança. mãos daquele que dá sentido ao que parece sem sentido.
E quanto mais avançamos pelas Escrituras, mais percebemos que Deus nunca desejou nos dar apenas respostas. Ele deseja nos dar direção. Ele não quer apenas nos explicar quem Ele é. Ele quer caminhar conosco dia após dia, passo após passo. Ele quer ser nosso abrigo na tempestade, nossa paz Ele quer no estar caos, presente, nossa não força apenas no na fraqueza. extraordinário, mas no cotidiano. E essa talvez seja uma das revelações mais belas da Bíblia. Deus está presente nos detalhes. Ele está no descanso de um sábado, no perfume de uma oração sincera, na lágrima silenciosa de alguém que clama no escuro, no abraço de reconciliação entre dois corações feridos. Ele está nas pequenas decisões, nos gestos de bondade, no perdão difícil. A Bíblia nos na ensina coragem que Deus de fazer o certo não age apenas quando nos ninguém momentos está grandiosos. Ele age, sobretudo, no comum. Mas, ao mesmo tempo, ela nos lembra que a história não termina aqui. Há algo maior vindo, algo que ultrapassa tudo o que conseguimos imaginar. A Bíblia aponta para um futuro onde a dor terá fim, onde a injustiça não terá mais voz, onde o mal não terá mais espaço. Um futuro E essa onde a esperança luz não será é plena, fantasia, onde a é presença promessa. de Deus, E quando será carregamos total, essa promessa, onde começamos cada a viver fragmento de outra quebrado forma, será restaurado. Passamos a olhar para a vida com uma perspectiva maior, mais profunda, mais eterna. Aprendemos a não medir a existência pelos momentos de dor, mas pela fidelidade de Deus em meio a eles. Aprendemos que não somos definidos por nossas quedas, mas pelo amor que nos levanta. Aprendemos que enquanto o mundo tenta moldar nossa identidade, capítulo após capítulo, Deus já escreveu. a Bíblia quem nos mostra realmente que nossa somos. história não está solta no universo. Ela está entrelaçada com a história de Deus. E quando entendemos isso, tudo muda. As perguntas mudam, as prioridades mudam, as decisões mudam. Porque finalmente descobrimos que existimos para algo maior do que nós mesmos. E então, após séculos de expectativa, silêncio e esperança quase extinta, o palco da história se ilumina com algo que nenhuma mente humana poderia ter previsto. Deus não envia apenas mais um profeta, mais um libertador, mais um mensageiro. Ele vem Ele mesmo, não num trono, mas num berço, não envolto em ouro, mas em panos simples, não em palácios, mas num estábulo esquecido. O Criador entra na sua criação como criatura, não é apenas o mesmo ar que moldou no Éden. É o ponto onde toda a história se curva, onde todas as sombras do Antigo Testamento encontram sua luz, onde todas as promessas encontram sua voz. Ele cresce longe dos holofotes, mas carrega dentro de si a verdade que sustentou profetas, a esperança que deu força aos patriarcas e o amor que manteve Israel sobrevivendo mesmo nos exílios mais escuros. Não Quando porque ele sua começa a voz falar, fosse alta, o mundo mas para. porque sua verdade era profunda. Ele não fala sobre Deus, ele fala como Deus. Ele toca leprosos que ninguém ousava se aproximar. Ele chama pescadores anônimos para mudarem a história. Ele confronta líderes religiosos com uma coragem que ninguém imaginava. Ele olha para pecadores sem nojo, para doentes sem medo, para perdidos sem julgamento. Mas como sempre acontece, cada gesto, quando a luz revela o coração dominado pela escuridão, os que amavam o poder sentiram medo, e os que controlavam a religião sentiram ódio. Aquele que nunca pecou foi acusado. Aquele que nunca feriu ninguém foi ferido. Aquele que curou multidões foi condenado como criminoso. Jesus é levado a um julgamento injusto, a uma sentença planejada, a uma cruz reservada Escolhe para morrer rebeldes, para que nós e o Filho de pudéssemos Deus, viver. que podia No chamar Calvário, legiões o de mundo anjos, pareceu perder escolhe seu o último silêncio. fio de esperança. Escolhe O a Messias entrega. Estava morto. O céu escureceu, a terra tremeu, o templo se rasgou, e por um momento o universo inteiro pareceu prender a respiração. Mas Deus nunca perde, mesmo quando parece que perdeu. Ao terceiro dia,
A morte percebe que tinha engolido a pessoa errada. A tumba Jesus não consegue ressuscita, segurar rompe a aquele que escuridão, é a própria vida, quebra o poder do pecado e inaugura um novo começo, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos, restaura os medrosos, fortalece os fracos, reacende a fé apagada e envia seus seguidores com uma missão que não coube nas paredes de Jerusalém. O Espírito Santo desce e a mensagem que começou num pequeno povo atravessa fronteiras para impérios e séculos, encorajar a igreja nasce, o que cresce, sofre, resiste e mesmo vence. Diante de perseguições, prisões, ameaças e morte, a chama nunca se apaga. Enquanto isso, a Bíblia segue revelando seu propósito, mostrar que a história humana não é um caos sem sentido, mas uma narrativa guiada por um Deus soberano que transforma escravos em filhos, pecadores em santos, derrotados em vencedores. Ela nos lembra que ainda estamos entre a ascensão e a volta de Jesus, vivendo no capítulo onde a igreja avança, onde a fé é provada, onde a graça alcança os últimos. E no final, quando João recebe a visão do que ainda está por vir, tudo faz sentido. O Deus que começou tudo no Éden termina tudo na Nova Jerusalém. Lá não existe lágrima, dor ou morte. O mundo não será apenas consertado, será completamente renovado. E pela primeira vez desde Gênesis, Deus habita com seu povo, não simbolicamente, mas completamente, eternamente. E assim, a Bíblia termina não com um adeus, mas com uma promessa: eis que venho em breve. É o eco da esperança que ainda pulsa na alma de todo cristão. O lembrete de que a história não está caminhando para o caos, mas para a restauração, não para o fim, mas para o começo de tudo. É por isso que a Bíblia é mais que um livro. É o mapa da origem, o relato da redenção e a janela do futuro. A história de Deus, contada ao ser humano, para transformar o ser humano, até o dia em que veremos Deus face a face. Mas a história não termina quando a Bíblia fecha suas últimas páginas. Na verdade, é aí que a parte mais surpreendente começa. Deus não apenas conta uma história. Ele nos convida a fazer parte dela. Cada geração, cada povo, cada voz que se rende ao chamado de Cristo entra nessa narrativa eterna, não como espectadores, mas como participantes ativos. O que começou com Abraão atravessa eras e chega até nós. O mesmo Espírito que moveu profetas, que inspirou apóstolos, que sustentou mártires e reformadores, é o Espírito que hoje age no invisível, transformando vidas que ninguém imaginaria, restaurando pessoas que o mundo já tinha descartado, reacendendo corações que foram apagados pela dor, pelo pecado, pelas perdas. É como se cada pessoa que se encontra com Cristo se tornasse uma nova linha desse grande enredo divino. Ao longo dos séculos, os seguidores de Jesus enfrentaram impérios que tentaram silenciá-los, filosofias que tentaram ridicularizá-los, guerras que tentaram dividir suas vozes. E mesmo assim, a mensagem atravessou tudo. Quando a igreja parecia fraca, ela crescia. Quando parecia que ia desaparecer, ela ressurgia mais viva. Quando tudo apontava para a derrota, Deus surpreendia o mundo mais uma vez. Porque a Bíblia não narra a força humana tentando alcançar o céu, mas o céu descendo para resgatar a humanidade. E é impressionante perceber como as promessas antigas continuam ecoando hoje. O Deus que abriu o mar ainda abre caminhos impossíveis. O Deus que falou com Moisés ainda fala com os que o buscam. O Deus que sustentou Elias ainda sustenta aqueles que desanimam. O Deus que levantou Davi ainda transforma pastores anônimos em líderes inesperados. O Deus que restaurou Pedro depois da queda ainda restaura quem acha que já perdeu tudo. E o Jesus que tocou doentes, que perdoou pecadores, que abraçou crianças, que enfrentou a morte, continua vivo, guiando,
confortando, salvando e chamando. A Bíblia, quando vista como um todo, se revela não apenas como um livro religioso, mas como o raio-x da alma humana. Ela expõe o que há de mais profundo em nós, nossos medos, nossos conflitos, nossos desejos, nossa necessidade desesperada de pertencimento, de perdão, de redenção. E, ao mesmo tempo, ela apresenta um Deus que não se ofende com nossas fraquezas, mas as abraça. Um Deus que não exige perfeição, mas arrependimento. Um Deus que não nos afasta, mas nos chama pelo nome. É por isso que, mesmo depois de milênios, ela continua pode causando abrir impacto. feridas Escondidas por anos e curá-las. Uma parábola pode desmontar mentiras que contávamos para nós mesmos. Uma história antiga pode iluminar decisões que precisamos tomar hoje. A Bíblia não envelhece porque fala da essência do ser humano e do caráter imutável de Deus. E enquanto a humanidade corre atrás de respostas rápidas, de soluções temporárias, de ideologias passageiras, a Bíblia permanece firme, oferecendo algo que nenhum sistema humano consegue entregar: sentido. Não apenas sentido para o passado ou para o presente, mas para toda a existência. Cada página aponta para o fato de que não estamos vagando ao acaso, não somos resultado de acidente, não estamos presos ao destino. Somos parte de um plano muito maior, traçado por um Deus que nos conhece desde o ventre e que já escreveu cada um dos nossos dias antes mesmo de existirem. O mundo mudou, mas a necessidade humana continua a mesma: esperança. E essa esperança não está em riquezas, nem em governos, nem em tecnologia, nem em filosofia. Está naquele que venceu a morte. E é justamente por isso que a Bíblia termina como um bebê indefeso, com uma promessa que atravessa séculos, não para ser julgado, chega até nós com a mesma força, não para ser crucificado, Jesus voltará, mas para restaurar, não para sofrer, mas para reinar. E enquanto esse dia não chega, o chamado é o mesmo para cada pessoa que lê suas páginas. Viva como parte dessa história. Ame como Cristo amou. Persevere como os apóstolos perseveraram. Confie como Abraão confiou. Porque a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, arrependa-se, mas para ser Pedro se arrependeu. Há um detalhe testemunho como aqui. Paulo testemunhou. Quando finalmente entendemos que a Bíblia não é apenas um livro, mas um espelho, um mapa, uma bússola, um convite, tudo muda. A vida ganha profundidade. A dor ganha propósito. A fé ganha direção. E o coração ganha descanso. Porque a história que começou com "no princípio", vai terminar com "e quem abraça essa história descobre que não importa quão quebrado, quão perdido, quão cansado esteja, Deus ainda está escrevendo o capítulo mais importante, o da sua própria vida." E quando percebemos que essa história divina continua se desenrolando no nosso tempo, tudo ao redor parece ganhar outra dimensão. A Bíblia não é apenas um registro do que Deus fez. Ela é a revelação viva do que Deus faz e fará. Cada geração é um capítulo. Cada vida transformada é uma página. Cada testemunho é uma linha escrita pela mão do próprio Criador. É impossível ignorar como o ser humano, em todas as civilizações, floresceram e caíram, vazio interior, tentando encontrar significado na força, na glória, na riqueza, na cultura, no conhecimento. Mas a Bíblia mostra algo surpreendente. Nenhum império, nenhuma filosofia, nenhum avanço conseguiu suprir aquilo que o coração humano realmente procura. Porque o que falta ao coração não é algo, é alguém. E esse alguém atravessa os séculos chamando pelo nome,
tocando O Deus que íntimo, guiou Israel despertando no deserto, perguntas que ainda guia dormiam, pessoas curando medos que que se pareciam sentem perdidas eternos. dentro de si mesmas. O Deus que abriu mares ainda abre caminhos onde só existem paredes. O Deus que acendeu esperança em corações devastados ainda acende fé naqueles que acreditavam já ter desistido para sempre. E enquanto o mundo corre em velocidade assustadora, tentando redefinir valores, identidades, propósitos e verdades, ela não se adapta permanece ao caos. como uma Ela revela âncora o que não caminho se através move, dele. não muda Ela não e se não curva ao negocia seu relativismo. fundamento. Ela ilumina o que é eterno. Ela não acompanha tendências. Ela confronta, transforma e liberta. A cada leitura, ela revela um pouco mais sobre Deus, mas também revela um pouco mais sobre nós. Mostra que por trás de nossas máscaras existe alguém quebrado, mas amado, alguém falho, mas chamado. E é justamente isso alguém que torna pequeno, sua mensagem mas tão escolhido poderosa. para algo Ela maior mostra do que a poderia verdade imaginar. sobre o homem, mas também mostra a verdade sobre Deus. E quando essas duas verdades se encontram, uma vida é completamente reescrita. A Bíblia também nos lembra que a fé não é um conceito abstrato, mas um caminho real, muitas vezes estreito, às vezes difícil, mas sempre seguro. Ela mostra que a jornada com Deus nunca foi sobre perfeição, Que Ele não busca mas super-heróis sobre espirituais, relacionamento, mas corações dispostos. Que Ele não se impressiona com nossas conquistas, mas se move com nossa entrega. Que Ele não está distante observando, Ele está presente conduzindo. E quando entendemos isso, começamos a ver que Deus sempre trabalhou com pessoas improváveis. José, traído por irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão e ainda assim levantado Moisés, como governador fugido, para inseguro, salvar gago. nações. E ainda assim chamado para confrontar um faraó e libertar um povo inteiro. Gideão, escondido com medo, transformado num guerreiro que derrotaria exércitos. Davi, esquecido até pelo próprio pai, ungido rei de Israel. Maria, uma jovem comum, escolhida para carregar o Salvador. Pedro, impulsivo e falho, transformado na rocha de liderança da igreja. Isso revela Paulo, algo profundo, perseguidor. Não é sobre a capacidade tornado humana, apóstolo. é sobre o propósito divino. Não é sobre a força do homem, mas sobre a fidelidade de Deus. Não é sobre quem somos, mas sobre quem Ele é. E à medida que essa realidade se desenrola, percebemos que a Bíblia é ao mesmo tempo antiga e atual. Suas histórias são antigas, mas seus ensinamentos são eternos. Seus personagens viveram há milhares de anos, mas seus dilemas Suas promessas são foram os feitas nossos. a povos distantes, mas se cumprem em nós hoje. É como se cada página fosse uma ponte ligando o coração humano ao coração de Deus. E ainda assim, apesar de tudo o que já foi revelado, o plano divino aponta para algo maior. Algo que ainda não contemplamos, algo que nem o mais sábio teólogo consegue explicar completamente. A Bíblia termina em Apocalipse mostrando que o fim não será apenas o encerramento das eras, mas o início toda da dor será eternidade. Apagada, todo pranto será silenciado, toda injustiça será julgada e toda a criação será restaurada. E talvez o aspecto mais emocionante disso tudo é que, enquanto esse dia não chega, Deus continua escrevendo capítulos através de pessoas comuns, como eu e você. Cada escolha de fé, cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada momento em que confiamos no invisível. O mesmo Tudo Deus isso que faz caminhou parte com de uma Adão ao história entardecer, que começou que falou antes com Abraão dos sob as tempos estrelas, e terminará que sustentou além Elias no deles. silêncio, que apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Ainda caminha, ainda fala, ainda sustenta, ainda transforma. Ele ainda escreve histórias que mudam destinos. A Bíblia não é apenas a história de Deus com a humanidade. É o convite para a história de Deus em nós. E quanto mais compreendemos essa história divina, mais percebemos que a Bíblia não é apenas um registro do passado, mas uma revelação contínua daquilo que Deus está fazendo no presente e ainda fará no futuro.
Ela nos mostra que a vida não é aleatória, que o sofrimento não é em vão, que o tempo não é apenas uma sequência de dias, é um cenário onde Deus trabalha silenciosamente, página por página, momento por momento, até que tudo faça sentido. Mas essa revelação traz uma verdade profunda e ao mesmo tempo desconfortável. Deus não chama ninguém para permanecer o mesmo. Toda pessoa que encontra o Deus da Bíblia é transformada. Abraão teve que deixar sua terra. Moisés teve que voltar ao Egito que ele fugira. Davi teve que enfrentar gigantes exteriores e gigantes internos. Jonas teve que encarar o chamado que tentou evitar. Pedro teve que ser quebrado para ser morrer para seu próprio orgulho para viver para Cristo. E se isso foi verdade para eles, é verdade para nós. A Bíblia, quando lida com sinceridade, não apenas conta histórias. Ela confronta, molda, desafia, reconstrói. Ela nos empurra para fora do conforto, nos tira das sombras, nos chama para algo maior do que qualquer sonho que poderíamos ter. Ela nos lembra que Deus não está interessado em nos dar uma vida que contribui para o reino, mas uma vida com que carrega impacto eterno. É por isso que a Bíblia também mostra que a fé não é um evento, mas um processo. Um caminho que às vezes passa por vales escuros, não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele está nos ensinando a confiar mesmo quando não entendemos. Um caminho que às vezes exige renúncia, não porque Ele quer nos privar, mas porque quer nos libertar. Um caminho que às vezes nos expõe ao deserto, porque antes não para de Deus usar alguém, mas para nos preparar. Antes de enviar, Ele alinha. Antes de levantar, Ele aprofunda. A história da Bíblia inteira prova isso. E é justamente nesse ponto que percebemos algo extraordinário. Deus nunca perdeu o controle de nada. Quando José foi vendido, Deus estava escrevendo salvação para uma nação. Quando Moisés foi colocado num cesto, Deus estava iniciando a libertação. Quando Esther foi levada ao palácio, Deus estava posicionando uma libertadora. Deus estava treinando. Quando Cristo foi crucificado, Deus estava vencendo a morte. Se Deus esteve no controle em cada linha da Bíblia, Ele está no controle em cada linha da nossa vida. E então começa a surgir em nosso coração uma verdade que muda tudo. Não somos espectadores, somos parte da história. Deus não apenas nos observa, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele coloca dentro de nós envolve em talentos, dons, sensibilidade espiritual, propósito e missão. Porque a Bíblia nunca foi sobre Deus agindo sozinho, sempre foi sobre Deus agindo através de pessoas. Pessoas imperfeitas, frágeis, falhas, mas disponíveis. E enquanto a humanidade avança em direção a tempos cada vez mais incertos, a Bíblia continua sendo o farol que aponta para o que é eterno. A ciência pode explicar o mundo físico, a filosofia pode refletir sobre a existência, a psicologia pode sondar a mente, mas somente a Bíblia revela quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo e por que existimos. Ela não dá apenas respostas, ela dá sentido. E esse sentido fica ainda mais claro quando percebemos que toda a Bíblia, do início ao fim, aponta para Cristo. Cada profecia, entre o que fomos e o que podemos ser. Cada promessa, Ele é a chave que abre o mistério da história. Ele é a esperança que sustenta o cansaço humano. Ele é o centro de tudo. E o mais impressionante, esse Cristo que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos, ainda age hoje, não apenas em templos, mas em lares. Não apenas em multidões, mas em corações silenciosos. Ele continua não perdoando, apenas em épocas restaurando, chamando, mas salvando todos os dias da história humana. Todos os dias, Ele está escrevendo histórias que só o céu pode explicar. Todos os dias, Ele está realizando milagres que muitas vezes só veremos plenamente quando olharmos para trás. Todos os dias, Ele está guiando pessoas a encontrarem seu propósito eterno.
Porque a Bíblia não é apenas sobre o que Deus fez, é sobre o que Deus ainda está fazendo. Quando a Bíblia nos conduz sobre o que Ele fará, percebemos que não estamos apenas diante do final de um livro, mas diante da revelação do destino de toda a criação. O enredo que começou com um jardim termina com uma cidade eterna. A história que iniciou com Deus, habitando entre dois seres humanos, se encerra com Deus, habitando com uma multidão incontável. O plano que parecia ter sido destruído em Mas Gênesis antes desse 3 desfecho glorioso, é finalmente restaurado. a Bíblia nos mostra em Apocalipse que a história 21. do mundo se aproxima de um clímax. Não um clímax marcado pelo caos sem direção, mas por um propósito soberano, guiando cada detalhe. Ela revela que haverá tempos difíceis, tempos de engano, tempos de conflito espiritual, tempos em que muitos desistirão, mas também tempos de avivamento, de despertar, de luz brilhando, onde se achava impossível. A mensagem final das Escrituras é clara. Deus está conduzindo tudo para um ponto onde seu reino será plenamente estabelecido, sua justiça será plenamente revelada e sua glória será plenamente vista. O livro termina com Cristo não apenas como Salvador, mas como Rei. O Cordeiro que foi morto se revela como o leão que reina. O que foi ferido se torna o vencedor. Aquele que foi rejeitado pelo mundo aparece Os reinos glorificado humanos diante chegam de ao todos fim, os povos, mas o reino de Deus línguas permanece para sempre. E quando João observa o céu se abrindo, ele não vê um Deus distante. Ele vê um Deus vindo ao encontro da humanidade. Ele vê o retorno de Cristo, não como um bebê envolto em panos, mas como o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que fecha o ciclo iniciado no Éden. Ele vem para restaurar o que foi quebrado, para recompensar os que perseveraram, para consolar os que choraram, para julgar os que escolheram a injustiça e para inaugurar o começo de tudo aquilo que nossos olhos nunca viram. E então acontece o momento mais aguardado de toda a história humana. Deus faz novas todas as coisas. O antigo céu e a antiga terra passam, não porque Deus desistiu deles, mas porque Ele está criando lágrimas algo são ainda enxugadas. melhor. A nova Jerusalém que acompanhou desce. a humanidade A morte desde a deixa de queda existir. é finalmente apagada. O mal não tem mais poder, o pecado não tem mais voz, a escuridão não tem mais espaço. O paraíso que foi perdido é agora totalmente restaurado e ampliado. E no centro dessa nova criação, Deus habita com seu povo. Não há mais véu, nem templo, nem distância. Não há mais sombras. O Deus Não há que mais caminhou com perguntas Adão sem no resposta. jardim, agora caminha com todos os seus filhos para sempre. A eternidade não é um fim, mas o começo da vida, como ela sempre deveria ter sido. E diante desse desfecho, percebemos algo extraordinário. A Bíblia não termina com um ponto final frio, mas com um convite, um chamado, uma promessa. Ela se encerra com a mesma voz que ecoou por toda a história, dizendo: "Eu venho em breve." É o lembrete Essa frase de que a não é vida ameaça, aqui não é tudo, é esperança. que a dor Não não é tem a medo, última é palavra, cura. que Não o é mal fim, não ficará é impune, recomeço. que o amor vencerá de forma absoluta, que a verdade prevalecerá e que o reino de Deus será visto por todos os que perseverarem até o fim. E então, entendemos, a Bíblia termina do jeito que começou, com Deus chamando pelo ser humano. No Éden, ele perguntou: "Onde estás?" Em Apocalipse, ele proclama: "Vem." Do início ao fim, a mensagem é a mesma. Deus busca, Deus chama, Deus restaura, Deus salva. E essa é a beleza suprema da Bíblia. Ela começa com um paraíso perdido, mas termina com um paraíso reencontrado. Começa com a separação e termina com a união. Começa com a queda e termina com a redenção. Começa com dor e termina com a glória. pergunta do homem, tentando achar Deus, e termina com Deus habitando com o homem para sempre. E agora, quando fechamos esse livro, percebemos que ele não foi escrito apenas para contar o que Deus fez,
mas para transformar quem nós somos. Ele nos mostra que existe um propósito maior para tudo, que nada é acidental, que Deus está escrevendo uma história perfeita e que essa história inclui você. E enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as coisas, caminhamos com a certeza de que o mesmo Deus que estava no princípio estará no fim e estará conosco em todos os capítulos no meio.